Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então eu me chamo Wesley Santos e a partir dessa aula, dessa videoaula, desse bimestre, eu vou acabar assumindo a turma de vocês na disciplina de literatura. Isso vai acontecer devido à saída da querida professora Antonielle Souza, que acabou deixando a escola. Então, eu sei que é difícil a gente começar a nossa relação professor e aluno dessa forma, porque a gente deveria estar em sala se conhecendo, conhecendo o gosto literário de vocês, até que ponto vocês tiveram contato com literatura, mas infelizmente isso não vai ser possível devido às circunstâncias que a gente vive, que o mundo vive hoje. Então, nosso único contato vai ser aqui a plataforma digital, vão ser nossas videoaulas. Então, eu peço por favor que vocês assistam esses vídeos, façam as atividades propostas e sempre tirem dúvidas comigo aqui na plataforma ou lá no grupo do WhatsApp, no privado, enfim. Então vamos começar a nossa aula, que nossos vídeos não vão ser tão longos, a gente vai seguir mais ou menos a estrutura que a Antonielle estava seguindo, um vídeo semanal, uma atividade para ser respondida com prazo e valendo nota, ok? Vamos partir para a aula, vou colocar o slide, minha tela vai ficar pequenininha aqui no canto, bora lá. Bom pessoal, para esse bimestre eu escolhi para trabalhar com vocês o gênero crônica. Por quê? Porque a gente está se conhecendo, é interessante que eu trouxesse um gênero um pouco mais tranquilo. A crônica ela vai ser curta, é ideal para a gente que não vai ter esse contato em sala de aula. Então, conto muito com a participação de vocês em relação à leitura, em relação a responder as atividades. Então, bora para a aula. Gênero crônica. Vamos lá para algumas características desse gênero crônica. Então, crônica é uma narração curta, ou seja, ela não vai ter lá suas 200 páginas, muito menos 100. No máximo ela vai ter 1, 2, 3, 4, no máximo 5 páginas, a depender aí do autor, do escritor. Então, é uma narração curtinha que descreve fatos da vida cotidiana. Ou seja, não tem nada de excepcional lá, nada de extraordinário, nem de sobrenatural, não. As crônicas elas vão narrar situações do cotidiano, coisas que poderiam acontecer com você, coisas que poderiam acontecer comigo em casa, com a sua família, com seus amigos. São situações simples do dia a dia, tá ok? Outra característica, pode ter caráter humorístico, crítico, satírico e ou irônico. Ou seja, sempre vai ter ali uma piadinha, uma crítica a alguma questão social, alguma sátira, vai usar ironia, tá ok? Então é um gênero bastante importante na sociedade que a gente vive hoje, que só fazendo piada mesmo para entender. Então, pessoal, se a crônica vai tratar de situações comuns do dia a dia, ela também vai possuir personagens comuns. Então não espere encontrar aí uma crônica heróis, personagens épicos, pessoas maravilhosas, fantásticas, sobrenaturais, não. Na crônica vão ser pessoas comuns, pessoas como eu, pessoas como você. São histórias e personagens que a gente acaba se identificando. A identificação vai rolar quando você disser, pô, essa pessoa poderia ser eu, vivo fazendo isso. Segunda característica, ela segue um tempo cronológico determinado. Ou seja, ela não vai passar dias e dias aí de narração, de narrativa. Geralmente ela acontece ali num espaço muito pequeno de tempo, uma manhã, alguns minutos, alguma hora, tá ok? Uso da oralidade na escrita e do coloquialismo na fala dos personagens. Não vai ser uma linguagem difícil, formal. Como a crônica quer refletir o cotidiano, o dia a dia, a linguagem utilizada geralmente vai ser a linguagem que a gente fala mesmo. Vão ter várias expressões que só existem na nossa fala, que não são presentes na língua culta, formal, padrão, mas que vão estar lá na crônica, porque ela é um espelho do dia a dia. No dia a dia a gente fala da forma que a gente quer, da forma que a gente acha mais fácil, acha mais agradável. Próxima característica, óbvio, linguagem simples, já deveria estar incluída ali no tópico seguinte, a linguagem simples, não vai ser uma linguagem rebuscada, com palavras difíceis, até por isso eu achei interessante para trazer para vocês, esse é um textozinho legal da gente ler, a gente vai ler algumas crônicas ao longo aí do nosso bimestre. Outra característica, narrativa em primeira ou terceira pessoa, quase sempre como quem conta um caso. O que seria como quem conta um caso? Cara, a crônica vai ser como se você estivesse contando algo para uma amiga sua, ou um tio seu chegou na sua casa e vai lhe contar uma situação, um caso que aconteceu com ele. A crônica é meio que isso, uma situação que poderia ser contada de pessoa a pessoa, uma situaçãozinha simples,
como se estivesse contando algo para alguém mesmo. Então vamos um pouco estudar sobre a origem da palavra crônica. Ela vem do grego kronos, que significa tempo. Então geralmente a crônica antigamente ela é usada para narrar questões ligadas ao tempo. De cronos, que quer dizer relacionado ao tempo, justificando o nome do gênero que escreviam os primeiros cronistas que relatavam, principalmente aqueles acontecimentos históricos relacionados a pessoas mais importantes, como reis, imperadores e generais. Então a crônica, algum tempo atrás, alguns séculos atrás, ela era sinônimo de narrar grandes feitos, grandes histórias aí sobre imperadores, sobre reis, sobre generais, completamente diferente do que é hoje, né? Em situações comuns, de personagens comuns, bem diferente desses personagens tão nobres que eram narrados antigamente. Então a crônica evoluiu muito em relação ao que ela era antes, alguns anos atrás, muitos anos atrás. Ao escrever as crônicas contemporâneas, os cronistas organizam a sua narrativa em primeira ou terceira pessoa, já havia falado isso, né? Quase sempre como quem conta um caso, em um tom intimista, um tom como se fosse de amigo para amigo, de familiar para familiar. Ao narrar, inserem em seu texto trechos de diálogos, recheados com expressões cotidianas. Então lá na crônica é muito comum ter vários diálogos e expressões que a gente fala mesmo no dia a dia, como eu já havia falado antes. Escrevendo como quem conversa com seus leitores, é bem um tom intimista mesmo, como se estivessem muito próximos. Os autores os envolvem com reflexões sobre a vida social, política e econômica. Aí essa função social que tem a crônica, ela sempre vai discutir, mesmo que de forma bobinha, de forma cotidiana, ela vai trazer questões maiores, questões sociais, questões sobre a vida política, que está precisando muito ser falado atualmente, e das questões econômicas também, e sempre de uma forma aí humorística, ou de modo um pouco mais sério também. Tem crônicas que são um pouco mais sérias. Outras com um jeito poético e mágico que indica o pertencimento do gênero à literatura. Muitas vezes a crônica ela vai trazer um pouco dessa questão poética, um pouco mais elaborada, um pouco mais literária, no sentido da palavra, no sentido do gênero. Assim, uma forte característica do gênero é ter uma linguagem que mescla aspectos da escrita com aspectos da oralidade. Então é meio que uma mistura da língua formal com a língua que a gente usa, o jeito de falar que a gente usa cotidianamente. Aí eu separei uma crônica, o título dela é Pai Não Entende Nada, em que há uma situação cotidiana. Imaginem um pai aí que briga com a filha, porque a filha está querendo comprar algo. Nesse caso é um biquíni. Soou familiar para vocês? Vocês já brigaram com o pai de vocês para comprar alguma coisa? Isso é o mais comum possível, que isso acontece em quase toda casa do brasileiro, do ser humano. Então, começa com ele falando, um biquíni novo? Aí ela fala, pai. Daí na sequência, você comprou um no ano passado. Não serve mais, pai, eu cresci. Como não serve? No ano passado você tinha 14 anos, este ano tem 15. Não cresceu tanto assim. Não serve, pai. Está bem, toma o dinheiro, compra um biquíni maior. Ela falou, maior não, pai, menor. Aquele pai também não entendia nada. Conto aí, crônica aí do Luiz Fernando Veríssimo. Então, nesse caso aí, trouxe uma situação cotidiana de um pai discutindo com a filha por questões de compra de roupa, né? Coisa mais comum possível. E traz aí a crítica do amadurecimento muito repentino das adolescentes e dos adolescentes também, que acabam querendo, ele achou que ela queria um biquíni maior, por não servir, ela já queria um menor, porque ela queria mostrar mais o corpo. E essa é uma situação muito cotidiana aí da atualidade. Ok? Então vimos aí um exemplo de gênero, de um texto do gênero crônica. Vamos agora para a nossa atividade. A atividade ela vai valer 1 ponto e deve ser entregue até sexta-feira. Ela vai estar lá no sistema, na plataforma da escola, e vocês têm que responder e mandar até sexta-feira. Vale 1 ponto inteiro, gente. 1 ponto é muita coisa, hein? Descreva as principais características do gênero crônica. Você vai voltar aqui meu vídeo, já cansou de me ver, né? Mas você vai ter que voltar lá para o início e dar uma olhadinha aí no que eu falei que são as principais características do gênero crônica. Volta lá no início que você vai saber responder essa primeira questão. Segunda, escreva um pouco sobre a origem do termo crônica. Lá quando eu falei que a crônica vem do termo cronos, do grego, vai copiar aquela partezinha ali da sua forma, do seu jeitinho, resumidinho, para explicar qual foi a origem desse termo crônico, qual o significado que ela tinha há alguns séculos atrás, alguns anos atrás. Terceira questão,
Na crônica lida durante a aula, qual a situação cotidiana foi narrada? A gente acabou de ler uma crônica. Nesse segundo, você vai me falar qual foi a situação cotidiana que foi narrada aí nessa crônica, tá ok? Ficou entendido? Então, pessoal, foi um prazer gravar a aula com vocês. Na verdade, a gente não teve contato, mas foi um prazer gravar essa aula para vocês. E eu espero que vocês assistam esse vídeo, assistam essa aula, porque é essencial pro ensino de vocês, que a gente não está tendo aula presenciais, então essas videoaulas são a base do estudo de vocês nesse ano. Então, por favor, se dediquem, assistam as videoaulas e, claro, logo em seguida, façam as atividades que estão lá na plataforma. Já vou deixar essa atividade aqui de 3 questões, na versão Word ou em PDF, para vocês consultarem lá e responderem e me mandarem até sexta-feira lá na plataforma. Ok? Qualquer dúvida, vocês me procurem lá no grupo, do nosso grupo. Eu já estou lá no grupo da sala e dos professores, grupo do oitavo ano, isso. E vocês me procurem, que qualquer dúvida eu posso estar esclarecendo para vocês. Então, foi um prazer, até a próxima semana com mais aulas. E um abraço. Tchau.